Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de teologia na disciplina de missiologia. Hoje nós vamos falar sobre algo que nós consideramos como sendo essencial para a nossa fé e para a obra missionária, a tradução da Bíblia. Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso, mas sem a Bíblia traduzida, milhões de pessoas ao redor do mundo não teriam acesso à mensagem de salvação e à orientação espiritual que ela nos oferece. Então, vamos entender juntos por que a tradução bíblica é tão essencial. E aqui deixa eu pegar aqui na minha estante. Aqui eu tenho a Bíblia, eu acho que é o Novo Testamento, traduzido em Wolof, o Novo Testamento traduzido em Wolof, que é uma língua que é falada no Senegal. Olha só que interessante, aqui falando de importância da tradução bíblica. Já Wolof é uma língua que há alguns anos atrás não tinha a Bíblia em seu idioma. Esse idioma é falado no Senegal e em alguns outros locais da África. E aqui temos, você pode pegar e ver aí, que o texto está em Wolof. Vamos lá então. Importância da tradução bíblica. Bom, primeiramente nós vamos falar sobre a importância da tradução bíblica. Sem dúvida nenhuma, a Bíblia ela é a base da nossa fé cristã. E é através dela que nós conhecemos as promessas de Deus, os ensinamentos de Jesus e a direção do Espírito Santo. Sem a Bíblia, você já parou para pensar que sem a Bíblia a nossa compreensão de fé seria extremamente limitada? Ela é o nosso guia espiritual, nos orienta em momentos de dúvidas e nos fortalece nos momentos de fraqueza. Além disso, e é muito importante isso, a Bíblia tem um papel extremamente vital na preservação cultural e linguística. Por quê? Porque quando a palavra de Deus é traduzida para uma língua específica, nós estamos valorizando essa cultura e dizendo às pessoas que as suas línguas são importantes para Deus. Eu sempre gosto de me lembrar de uma frase que diz: se Deus me ama tanto, por que Ele não fala o meu idioma? Então, ter a Bíblia no próprio idioma ajuda a revitalizar línguas que poderiam ser consideradas como sendo ameaçadas de extinção e também ajuda a manter viva a identidade cultural dessas comunidades. Imagine uma língua que está desaparecendo, mas ganha nova vida quando as pessoas começam a ler e estudar a Bíblia nesse idioma. E além disso, a gente não pode se esquecer da integração e identidade comunitária. Porque a tradução da Bíblia ela fortalece a identidade cultural e espiritual daquelas comunidades e além de promover a unidade e a coesão social. Porque quando uma comunidade tem acesso à Bíblia na sua própria língua, isso fortalece os laços entre os seus membros e proporciona um senso de pertencimento e de valor. Mas nós temos um ponto muito importante que são os desafios na tradução e na distribuição da Bíblia. São inúmeros desafios. Primeiro, nós precisamos lembrar que existem milhares de línguas no mundo todo e muitas delas ainda não têm a Bíblia completa traduzida. E essa diversidade linguística ela é muito grande. E algumas línguas, alguns idiomas estão extremamente complexos. Isso faz com que o trabalho de tradução seja extremamente desafiador. Por exemplo, algumas línguas têm estruturas gramaticais e fonéticas e morfológicas que são completamente diferentes das línguas originais da Bíblia, como o hebraico, o aramaico e o grego. E, além disso, existe uma falta de tradutores qualificados. Não é fácil, infelizmente, não é fácil encontrar pessoas que dominem
tanto a língua-alvo. Língua-alvo é a língua para o qual a Bíblia está sendo traduzida. Então não é fácil encontrar pessoas que dominem tanto a língua-alvo quanto as línguas originais da Bíblia. E mesmo quando a gente encontra esses tradutores, o processo de tradução ele é longo, ele é exigente, ele é cansativo e muitas vezes leva diversos anos para ser concluído. E ainda tem um outro detalhe muito importante, que é a falta de recursos financeiros. Porque a tradução da Bíblia ela é um processo caro. Ela requer financiamento para suportar os tradutores, para financiar os tradutores, porque afinal de contas eles precisam se alimentar, vestir, morar, né? Também precisa ter dinheiro para utilizar os equipamentos, as tecnologias de tradução, precisa de dinheiro para imprimir, para distribuir aquela Bíblia que foi traduzida. E ainda hoje, muitas organizações de tradução, elas dependem de doações, como a Sociedade Bíblica do Brasil aqui, eles têm uma campanha de doações, inclusive a gente pode ofertar, tem uma campanha, não lembro o nome agora, só me veio na mente, não estava no script. Nós podemos financiar, podemos doar Bíblias para povos específicos. Então, muitas organizações dependem de financiamento, de doações para continuar o seu trabalho. E a gente também não pode se esquecer que além dos desafios na distribuição, na tradução e distribuição, a falta de recursos financeiros, nós temos também barreiras socioeconômicas e políticas. E em algumas regiões há uma grande resistência cultural à introdução de textos religiosos estrangeiros. Por quê? As pessoas elas veem a Bíblia como uma ameaça à sua cultura e tradições. E além disso, a instabilidade política e os conflitos podem tornar a distribuição da Bíblia muito perigosa. E em muitas áreas, os missionários e os tradutores eles enfrentam perseguição e até, inclusive, risco de vida. Mas apesar disso, existem diversas iniciativas de tradução, vários projetos de tradução, e durante muitos anos existem vários projetos que têm trabalhado para superar todos esses desafios. Organizações como a Sociedade Bíblica Internacional, que, se eu não estou enganado, aqui no Brasil é representada pela Sociedade Bíblica, né, do Brasil, e também os tradutores da Bíblia, o Wycliffe, né, também eles estão na linha de frente deste trabalho. E eles se dedicam a traduzir a Bíblia em idiomas e línguas que ainda não foram alcançadas. E o que é muito legal é que essas maravilhosas essas organizações, elas trabalham em parceria com igrejas locais e com líderes comunitários para garantir que as traduções sejam aceitas e sejam usadas, porque não basta traduzir, né? Elas precisam ser utilizadas também pelas comunidades locais. E um ponto muito interessante também, hoje já existem tecnologias de tradução, e essas tecnologias estão simplesmente revolucionando o processo. Porque se antigamente se levava vários anos para pegar e traduzir um livro, apenas um livro da Bíblia, hoje com esses modernos programas de tradução, uma própria inteligência artificial, em pouco tempo você consegue traduzir o texto inteiro. E aí o que acontece? Você gasta tempo, dedica tempo revisando essas traduções, porque mesmo a inteligência artificial, apesar de todo o benefício que tem trazido, as traduções elas não são perfeitas, é passível de erros, é possível de trazer algumas incoerências. Mas só que esses softwares avançados, essas plataformas digitais, elas permitem que a Bíblia seja distribuída, seja traduzida e seja distribuída de forma muito rápida e muito eficiente. E através da internet, a Bíblia pode ser levada, pode ser distribuída, ela pode chegar a lugares remotos, a lugares difíceis, onde antigamente era extremamente
difícil de imaginarmos que a Bíblia poderia chegar. E além desses projetos, né, nós vimos aqui, além das iniciativas e projetos de tradução, além das tecnologias de tradução, nós temos também os projetos de alfabetização. Porque assim, ó, muitas das comunidades que recebem a Bíblia traduzida, elas são formadas por pessoas analfabetas, pessoas que não sabem ler. E aí o que acontece? Para que elas possam ler a Bíblia, elas precisam de programas de alfabetização. E aqui é muito importante porque entram os fabricantes de tenda. São professores, pessoas que podem ensinar as pessoas a ler e escrever. E para isso a ferramenta de trabalho que eles utilizam é a Bíblia. E a Bíblia é utilizada como um material didático. E utilizar a Bíblia dessa forma é uma forma, como material didático, é uma forma poderosa de promover a educação e o desenvolvimento. E esses programas de alfabetização, eles também capacitam tradutores locais, porque garante que as traduções sejam precisas, sejam exatas e principalmente culturalmente relevantes. É importante, nós já falamos no outro vídeo, que nós precisamos, quando for falar de Jesus em questão de missão transcultural, transnacionais, nós precisamos contextualizar a mensagem bíblica na linguagem de quem está ouvindo. Ou seja, nós temos que utilizar termos e expressões que façam sentido para a pessoa que está ouvindo. Então é muito importante isso. Então vamos para a conclusão aqui. Como você pode ver, a tradução da Bíblia é extremamente essencial para a obra missionária. E sem ela, muitas pessoas não teriam nenhum acesso à mensagem de salvação e também à orientação espiritual que a Bíblia nos proporciona. É extremamente importante e urgente que todos nós, como cristãos, apoiemos este trabalho de tradução da Bíblia. E como que nós podemos apoiar? Podemos apoiar orando, contribuindo financeiramente ou até mesmo se voluntariando. E lembrando que existem 6 formas de fazer missão, né? Que é contribuindo, orando, encorajando, preparando pessoas que vão para o campo missionário, encorajando aqueles que têm chamado a aguardarem o tempo de Deus e encorajando aqueles que estão no campo missionário para que eles não voltem, para que eles não desistam. Se você sente um chamado para apoiar essa causa, não perca tempo. Entre em contato conosco ou entre em contato com organizações de tradução da Bíblia, como nós falamos aqui, a Sociedade Bíblica do Brasil, a Sociedade Bíblica Internacional também, e descubra como você pode contribuir. Se precisar de ajuda, entre em contato conosco que nós podemos lhe indicar as pessoas lá dessas sociedades. Eu quero convidar você para que juntos nós possamos expandir o reino de Deus e levar a sua palavra a todos os cantos do mundo. Não deixe para depois, a hora de agir é agora.